Nesta época de transformações, ditadas principalmente pela velocidade das comunicações, a partir dos novos mecanismos criados pela internet, o Brasil, contraditoriamente, se coloca numa posição muito devagar, digamos assim, né? Numa posição que não condiz com a velocidade exigida pelo tempo. Então, a gente sente muito isso na falta do debate, da discussão ampla sobre os vários problemas da nacionalidade, principalmente aqueles que tocam mais de perto ao país, que é a questão da educação, a questão da industrialização, da saúde, né, do saneamento e outros. O deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, é um daqueles que tem se levantado muito e tem trabalhado muito para vencer essa pasmaceira. Deputado, a minha indagação é o seguinte: como é que é possível, o senhor que tem participado de vários debates, tem conduzido vários debates, ultimamente o senhor tem promovido aqui um seminário, né, que teve uma certa repercussão, sobretudo na Câmara e no campo popular, sobre as alternativas para o nosso desenvolvimento. Mas o senhor também sentiu essa falta de presença física, né, nesses debates, ainda que os mecanismos e os aparatos, né, midiáticos, dos quais os próprios partidos agora estão se adaptando. Eu pergunto ao senhor, como é que é possível se realmente levar adiante algum tipo de debate, de discussão séria sobre os nossos problemas? Bem, a primeira constatação é de que o fato de um partido integrar uma coligação, fazer parte de uma administração federal, como é o nosso caso, nós temos participação no governo da presidenta Dilma, com a presença do ministro Carlos Lupe no Ministério do Trabalho. O fato de nós sermos um partido de governo não significa, não está escrito em lugar algum, que nós não possamos também preservar a nossa autonomia e, através dos nossos instrumentos de diálogo, de debate, de pesquisa e de investigação, fazermos uma análise independente do que é hoje a economia nacional, quais são os riscos que nós corremos com a continuidade da crise econômica financeira internacional, especialmente agora em que essa crise não está concentrada nas instituições financeiras privadas, mas sim passa a atingir as contas públicas, a capacidade orçamentária, a capacidade de investimento, de financiamento de políticas de alguns países importantes da comunidade europeia. Já acompanhamos a crise na Grécia, estamos acompanhando situações perigosas na economia de Portugal, na economia da Espanha. O governo italiano aprovou um pacote recessivo, cortando direitos, cortando investimentos sociais. Então, o fato de um partido estar no governo não significa que ele perdeu a sua autonomia. Nós queremos manter essa autonomia e, de uma maneira soberana, pensarmos, refletirmos e apontarmos alternativas até para aquelas medidas que o nosso próprio governo vem tomando. Pois é, deputado, o senhor apontou situações aí dramáticas, né, como essa crise, né, que se avizinha aí, quer dizer, está atolando praticamente a Europa e os Estados Unidos e nos ameaça atingir de qualquer maneira, né, porque a gente, hoje, ninguém é uma ilha isolada no mundo, como nunca foi, muito mais agora com a tal da globalização. Então, o que é necessário fazer para romper esse marasmo, esse imobilismo, essa pasmaceira, e realmente discutir com seriedade e encaminhar, né, as conclusões desses debates a quem de direito? Bem, qualquer cidadão, qualquer filiado ao PDT, ao abrir o Estatuto do Partido, vai encontrar, logo no artigo 1º do nosso Estatuto, uma afirmação extremamente importante. Primeiro, nós somos uma organização política do povo brasileiro. O nosso objetivo é defender a nacionalidade, é defender o patrimônio da União, é defender a soberania do povo. E nós temos uma compreensão muito clara. Nós só entendemos a riqueza e a produção da riqueza e a distribuição da riqueza no mundo, consequentemente no nosso país, partindo de dois pilares: da valorização do trabalho e da importância do conhecimento nas sociedades. Então, nós somos um partido da sociedade brasileira,
Nós temos que arregaçar as mangas, nós não podemos cair na acomodação governista de estarmos dentro do governo, ocupando ministérios, cargos, primeiro, segundo, terceiro escalões, e ficarmos um partido do varejo, em que cada deputado e cada senador cuida de atender às suas próprias bases, naquelas reivindicações setoriais específicas das suas bases, preocupando-se exclusivamente com a sua sustentação política individual, em detrimento de um partido que tem como missão construir um programa de governo, apresentar um projeto alternativo de desenvolvimento, e isso só se faz com o uso das suas ferramentas de pesquisa, suas assessorias técnicas, com a dinamização da sua fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, porque é a partir daí que nós poderemos ter de maneira autônoma, construir com soberania a nossa avaliação dessa crise. Eu lembro que o geógrafo Milton Santos se referia à chamada globalização como globalitarismo, ou seja, os países centrais que no século XV saíram do velho continente em busca de novos mercados, ocupando a África, ocupando o Brasil e a América do Sul, ocupando a América Latina, com a descoberta da América por Colombo, são praticamente as mesmas potências que 5 séculos depois tentam ocupar e redividir o mundo. Eles nos impõem produtos de alta tecnologia e nós vendemos para eles commodities agrícolas, produtos de baixo valor agregado, mantendo-nos numa posição primária, numa posição secundária. Para respondermos a isso, só com estudo, com pesquisa, com debate, com investigação, e é isso que faz com que o partido tenha que ter uma vida independente, mesmo estando hoje no governo da presidenta Dilma, contribuindo com o governo da presidenta Dilma. O senhor, por exemplo, está conduzindo um seminário que ocorre toda semana, à exceção desta semana por razões técnicas, e trouxe alguns técnicos, alguns especialistas que estudaram e se detiveram em vários setores, né, daquele campo que abarcava esse seminário, que basicamente é o setor da industrialização e o setor, né, do desenvolvimento. Eu pergunto, deputado, até aqui, eu acho que já temos 4 semanas ou 5 desse seminário, até aqui, qual é o balanço que o senhor faz, né, desses debates, e o que é que se pode, por exemplo, sugerir, qual é a constatação, né, que o senhor pode ter nesse momento da realidade que nos faz hoje um país que, apesar de está se aproximando de ser a 5ª potência mundial, mas tem todos esses problemas a que o senhor se referiu há pouco, que é o problema de educação, né, que não demarca, o problema da saúde, que está abandonada, e outros. Bom, a primeira constatação é que não há uma receita única, universal, para todos os países do mundo. Seja no combate à inflação, seja no investimento na atividade produtiva, seja no financiamento das políticas sociais. Nós, inclusive, entendemos como oportuna a constatação de vários economistas brasileiros e estrangeiros de que aqueles países que ainda se encontram num estágio de desenvolvimento econômico e social inconcluso, países que não universalizaram a saúde, a educação, a habitação, a infraestrutura, países que têm desigualdades sociais tremendas, como é o caso do Brasil, esses países precisam construir um modelo de desenvolvimento, precisam construir planos nacionais de desenvolvimento para os quais o combate à inflação, a capacidade de crédito, o investimento na atividade produtiva terão que ter um papel diferenciado em relação a outros países, países europeus, países do hemisfério norte, países nórdicos, que já equacionaram o problema do acesso à saúde, do acesso à educação, do acesso à universidade, do alto valor agregado da sua atividade industrial, o que, consequentemente, para esses países, o combate à inflação não pode ser dissociado da manutenção dessas conquistas. No nosso caso, a nossa economia precisa crescer para que a gente possa dar melhor qualidade à infraestrutura urbana, seja na habitação, no abastecimento da água e no saneamento, a infraestrutura social, seja na saúde, na educação, na proteção do idoso, na seguridade social e, ao mesmo tempo, no investimento, a capacidade que deva ter o Estado de prover, com recursos fiscais, um maior volume de crédito à inovação tecnológica, ao investimento industrial, para que o Brasil consiga desenvolver sua economia com conhecimento, com alto valor agregado e, dessa forma, disputar de maneira mais competitiva a economia internacional. Não é o que nós estamos vendo hoje. Mas, deputado, o seguinte, o senhor fala quais são as constatações, qual é o problema, quais são os problemas que temos, mas há uma certa pasmaceira nacional, um certo imobilismo. Eu perguntaria ao senhor
quais seriam os mecanismos para mobilizar vontades, né? Que diz que governar também é mobilizar vontades. Se você não mobilizar esse pessoal, também fica todo mundo parado e ficamos nessa apatia eterna. O que é que o senhor sugere, né, à sociedade, aos partidos, aos vários setores, né, vivos da nação, para se mobilizar e realmente apresentar esse modelo alternativo que precisa de muito apoio? Se não tiver um apoio da nação, um apoio forte, ele dificilmente sairá do papel. Olha, o professor João Sixu, economista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em conjunto com também o economista Carlos Vidotto, publicaram um livro chamado Economia do Desenvolvimento. E logo na primeira página, eles recuperam uma afirmação do economista inglês John Maynard Keynes, que dizia o seguinte: mais difícil do que assumirmos ideias novas é escaparmos das velhas ideias. E o que há hoje no Brasil e no mundo é a adesão passiva a um conjunto de convenções, de medidas de política macroeconômica que são adotadas pelos governos, tomando como objetivo responder a uma questão social. Por exemplo, o combate à inflação é uma ansiedade de todos os brasileiros, dos assalariados, dos trabalhadores, das cooperativas, dos autônomos, dos industriais, dos empresários rurais, dos empresários do comércio. Mas por trás do combate à inflação, que é uma bandeira unânime de todo o povo brasileiro, algumas medidas são tomadas que não têm consequências unânimes, igualitárias para todos. Então, a primeira atitude de um partido socialista e democrático como o PDT é sair da inércia. Ou seja, nós não podemos continuar 12 anos depois de vigência do regime de metas de inflação, 23 anos depois da Constituição Federal de 88 e anos depois de outras medidas econômicas com graves consequências sociais e fiscais, nós não podemos ficar de mãos atadas. Então, o primeiro caminho é arregaçar as mangas, sair da inércia. Segundo, pensar com a própria cabeça. E isso só se faz com pesquisa, com análise, com discussão teórica, com discussão acadêmica, com acompanhamento do que é investigado e produzido pelas nossas universidades, pelas instituições internacionais, construindo um plano alternativo de desenvolvimento. É importante combater a inflação? Mas já está provado por inúmeras teses, teorias e investigações realizadas que não há uma única forma de combater a inflação, ou seja, não se pode combater a inflação apenas com o uso da taxa de juros, da taxa básica, porque ela gera mais dívida pública, porque ela gera apreciação cambial, porque ela traz investimentos especulativos, porque ela termina gerando no empresariado, nos agentes econômicos privados, a preferência pelo ganho mais fácil, que é ganhar dinheiro com taxa de juros, sem produzir. E engessa, de alguma maneira, o país, né? Engessa, não deixa você fazer mais nada, né? Há quanto tempo não se faz uma grande obra no Brasil, né? Não, e a maior mentira que foi vendida e aceita passivamente anos atrás pelos governos da República foi de que a globalização era um fato econômico inexorável, como se fosse uma grande correnteza descendo pelo rio abaixo e a população ribeirinha não tinha alternativa a não ser entrar nas suas canoinhas e ir remando na direção do mar. O que aconteceu em muitos países do mundo? A globalização desmontou a estrutura produtiva que levou décadas para ser criada, a globalização diminuiu o espaço de crédito, principalmente dos bancos públicos, para o fomento à produção, às atividades empresariais. A globalização desnacionalizou essas economias e a globalização, acompanhada por políticas monetárias anti-inflacionárias, fez com que esses países se transformassem em portos seguros para a reprodução financeira do capital, criando no futuro problemas cambiais seríssimos, como nós tivemos no Brasil em 99, como nós tivemos na Argentina, como nós tivemos no Peru e em outros países. As crises de 99 a 2011 revelaram inúmeros países, México, a antiga União Soviética, a Rússia hoje em dia, países da comunidade asiática que sofreram problemas cambiais porque abriram escancaradamente as suas economias, desnacionalizaram as suas economias e romperam com estruturas produtivas que levaram 3, 4, 5 décadas para que pudessem ser construídas. Então, um partido que não tem autonomia, um partido que não tem soberania para interpretar a crise, interpretar os fatos econômicos mundiais, continentais e regionais, é um partido sequestrado pela ideologia dominante. E esse não é o caminho que nós queremos para o PDT, embora estejamos num governo, que é um governo que tem adotado políticas contracíclicas, respondeu assim à crise de 2008 a 2009, mas que precisa continuar avançando na direção de mais investimento, de maior participação na economia, maior participação no conhecimento, mas, sobretudo, de universalizar não só a economia, o crescimento da economia, mas também o crescimento dos bens sociais e culturais para todo o povo brasileiro.